Nesse vídeo eu vou falar sobre o valor econômico da água para irrigação na bacia do Rio São Francisco. Primeiramente, contextualizando o problema. O Brasil é o país com maior disponibilidade hídrica no mundo. São 8,65 trilhões de metros cúbicos por ano. A agricultura ela é o setor que mais consome água no Brasil. 68,4% da vazão consumida no Brasil advém da agricultura irrigada. E esse é um setor que está em constante expansão ao longo dos anos. A área irrigada no Brasil ela aumentou de 455 mil para quase 7 milhões de hectares entre 1960 e 2015, o que representa um aumento de 1.427%, com previsão de atingir mais de 10 milhões de hectares de área equipada para irrigação até 2030, de acordo com o levantamento da ANA. Especificamente, no caso da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a área total irrigada outorgada ela saiu de quase zero em 2010 para em torno de 800 mil hectares em 2020. E o volume de água outorgado para irrigação saiu de quase zero em 2010 para quase 13 bilhões de metros cúbicos por ano de vazão outorgada para irrigação, com tendência de crescimento para os próximos anos. E apesar do Brasil ser o país com maior disponibilidade hídrica do mundo, nós temos passado por secas recorrentes. E o evento de seca, que se iniciou em 2011, ele foi o mais severo das últimas 6 décadas, especialmente na bacia do Rio São Francisco, que viu seus reservatórios secarem, viu a ocorrência de conflitos pelo uso da água. Por outro lado, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos ela é um instrumento da nossa política de águas que tem entre seus objetivos reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. E apesar da cobrança para o setor de irrigação ser bastante inferior em relação aos demais usos, por exemplo, indústria, saneamento, os irrigantes costumam questionar os valores que lhes são cobrados. Então, o objetivo desse trabalho é determinar o valor econômico da água para irrigação na bacia do Rio São Francisco, de modo a refletir sobre a lucratividade e a real capacidade de pagamento dos agricultores. A metodologia empregada no trabalho é a do Shadow Price of Water, ou preço sombra da água, determinado com base no método do valor residual, que se baseia na função de produção que representa a relação entre entradas e saídas no processo de produção agrícola, ou seja, a relação entre os insumos utilizados na produção e o produto final. Essa função pode ser expressa da seguinte forma: Y, que é a saída da produção agrícola, é função de XK, que é o fator de entrada de capital, materiais, energia elétrica, equipamentos e máquinas, o XH, que é o fator de entrada de trabalho, capital humano, o XL, que é o fator de entrada de terra, e o XW, que é o fator de entrada de água. E os custos de todas essas variáveis são conhecidas, porque são variáveis de mercado, variáveis precificadas, com exceção do preço da água, que pode ser estimado. Então, o preço da água ele é dado pelo que o produto entre a quantidade de produto produzida vezes o preço desse produto, ou seja, a receita da produção, menos o somatório das quantidades de insumos vezes os preços desses insumos, que nada mais é do que o custo total de produção, dividido pela quantidade total de água utilizada no processo. Então, de forma mais simplificada, o preço sombra da água, o valor econômico da água estimado nesse trabalho, ele é a produtividade da cultura vezes o preço de venda menos o custo de produção dividido pela demanda de água. A produtividade, o preço de venda e o custo de produção são informações sistematicamente divulgadas pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Já a demanda de água ela foi estimada com base em balanços hidroagrícolas para a região. Em outras palavras,
esse método ele reflete o quanto o produtor pode pagar pela água e ainda empatar, ou seja, não obter nem lucro nem prejuízo. Estudo de caso na bacia do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, passa pela Bahia, Pernambuco, até desaguar no Oceano Atlântico, entre Sergipe e Alagoas. Foram selecionadas as 10 principais culturas irrigadas da bacia, em termos de volume outorgado, que são milho, soja, manga, feijão, café, banana, algodão, cana-de-açúcar, mamão e arroz, e foi aplicado o método para cada uma dessas 10 culturas. E os resultados estão apresentados aqui nessa última coluna. O preço sombra da água ele variou de 6 centavos por metro cúbico, no caso do arroz em Igreja Nova, Alagoas, por inundação, até R$ 1,44 por metro cúbico, no caso da manga em Curaçá, na Bahia, por microaspersão. Com exceção da cana-de-açúcar, que obteve aqui um valor negativo, todas as outras culturas tiveram valores consideráveis e positivos, o que indica que foram lucrativas nesse período, que foi o ano de 2019. Então, para dar um exemplo aqui, a banana em Xique-Xique, na Bahia, por aspersão convencional, o preço sombra de 59 centavos por metro cúbico indica que o produtor de banana poderia pagar até 59 centavos por cada metro cúbico de água utilizado na sua produção de banana e, mesmo assim, não ter prejuízo. Apenas para efeito de comparação, a cobrança média para irrigação na Bacia de São Francisco em 2019 foi de 0,2 de centavo por metro cúbico, o que é muito inferior aos valores aqui estimados. Essa análise apresentada no slide anterior ela é uma análise estática apenas para a safra de 2019. Nós fizemos também para os últimos 6 anos, de 2014 a 2019, para ver justamente essa variação entre os anos. E no caso do milho, por exemplo, dos 6 últimos anos, o ano 2015 ele foi deficitário e todos os outros anos foram superavitários. No caso da soja, todos os anos foram positivos, indicando que houve sempre lucro para o produtor. No caso do feijão, um ano negativo e os outros positivos. No caso do algodão, da mesma forma. No caso do café, foi uma das culturas com maior lucro, todos os anos positivos. Tem sido uma atividade altamente rentável nos últimos anos. E a cana-de-açúcar, é um caso à parte, dos últimos 6 anos, apenas o ano 2017, ele foi lucrativo. Em todos os outros anos, o produtor obteve prejuízo na atividade. E como discussões dos resultados e conclusões, com exceção da cana-de-açúcar, como nós vimos, todas as outras culturas foram lucrativas na maior parte do tempo, especialmente café, soja, milho, feijão e algodão. Vimos que os preços sombra da água variam bastante ano a ano, em função da alta variação anual dos custos de produção e das receitas. Por essa razão, o valor do preço sombra da água, determinado para um dado ano, ele representa somente o valor econômico da água para a irrigação em uma safra específica. Ele não pode ser extrapolado para representar o comportamento de longo prazo da cultura, justamente em função dessa alta variação. Vimos também que, em geral, a capacidade de pagamento dos produtores é considerável e bastante superior à cobrança. Com relação às dificuldades na produção da cana-de-açúcar nos últimos anos, nós investigamos e descobrimos que se deve a alguns fatores. Primeiramente, o aumento dos custos de produção devido à intensificação da mecanização e ao aumento nos preços de fertilizantes, combustíveis, manutenção automotiva e outros insumos, além da desvalorização do real frente ao dólar. Também a diminuição da produtividade foi um dos fatores observados, devido à expansão para áreas inapropriadas ao cultivo, envelhecimento dos canaviais e adversidades climáticas. E, finalmente, observou-se uma estagnação e até mesmo diminuição do preço do açúcar no mercado internacional, devido ao superávit global na produção dessa commodity. E, finalmente, com exceção dos preços de venda, que são determinados pelo mercado, os produtores eles podem valorizar o preço sombra da água, ou seja, otimizar a sua receita, ao otimizar a produtividade da cultura, os custos de produção e o consumo de água. Então, esse é o recado final
que fica para os produtores. É isso, muito obrigado.